Olá, eu sou a Natália, eu sou psicóloga, especialista em psicologia da saúde, coach de vida, trabalho há 13 anos com mulheres e hoje eu gostaria de conversar um pouquinho a respeito dessa busca, dessa necessidade dolorosa que muitas mulheres vêm fazendo há algum tempo já, que é a necessidade, a busca pela perfeição, por uma vida perfeita, por um ideal de perfeição que muitas vezes está muito distante da sua realidade e pode causar muita dor, muito sofrimento. Eu percebo que de um tempo para cá, as mulheres elas passaram a se cobrar muito. Houve um movimento de competição, talvez muito grande, e isso é muito influenciado pela sociedade competitiva em que nós vivemos, onde as pessoas competem por praticamente tudo. Competem para mostrar um melhor bem material, competem para mostrar a melhor viagem, o melhor currículo, o melhor corpo, o melhor relacionamento. E falando do universo feminino, também existe uma necessidade de ser a melhor mãe, a melhor profissional, a melhor companheira, a mais bonita, a mais completa, como eu disse, buscando uma perfeição e que eu acho que é preciso que a gente pense um pouco. Eu gostaria de trazer essa reflexão para a gente pensar se realmente isso é saudável, se realmente é possível que alguém, alguma mulher, seja boa em tudo ou mesmo perfeita. Eu acho que isso é importante da gente refletir. Eu acho que a gente tem que analisar a situação e a questão dentro de um contexto um pouco mais geral, né? Nós mulheres fizemos muitos avanços nos últimos anos. Nós chegamos a lugares, a espaços novos, fizemos muitas conquistas, temos muito o que comemorar. Mas no meio de tantas conquistas, de tantos avanços, parece que nós mulheres nos tornamos muito preocupadas em não falhar. E como eu disse, eu observo que isso vem gerando uma ansiedade muito grande. As mulheres estão muito ansiosas, elas se sentem muito insatisfeitas, porque elas estão sempre olhando para a falta. Elas estão sempre olhando para aquilo que elas ainda não têm ou para aquilo que elas ainda não são. Então elas não olham para dentro, elas não olham para si próprias. E parece que tem uma dificuldade muito grande em valorizar aquilo que elas são, aquilo que elas já conquistaram, aquilo que elas já alcançaram, aquilo que já se tem. Parece que esse olhar ele falta e aí a mulher olha muito para fora, para o que a outra amiga, vizinha, colega já tem, que esta mulher ainda não tem. Eu não posso ocupar um lugar que não me pertence. Então é muito complicado tentar competir ou tentar ser melhor do que alguém, porque cada um tem a sua história. Cada mulher precisa olhar para si própria e respeitar um pouco mais a sua origem. Respeitar a sua história de vida, respeitar as suas dores e também as suas alegrias. E a partir desse olhar de respeito com a sua própria história e de valorização com tudo que ela já viveu, tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins, porque sim, as coisas ruins, as dificuldades, elas fazem parte da vida de todas nós. Então, quando a mulher consegue olhar um pouco mais para isso, valorizar um pouquinho mais, tudo isso já é muito. A partir desse olhar de valorização, ela pode e deve buscar sempre o progresso, né? A ideia não é que a pessoa fique estagnada. A gente não pode aceitar a síndrome de Gabriela, nasci assim e sou assim e serei sempre assim. Acho que não, nós não podemos aceitar tudo passivamente. Então acho que é importante sim buscar o progresso, buscar a evolução, isso também faz parte da nossa essência humana. Agora, o que não é saudável é quando eu nunca me satisfaço, nunca me contento com aquilo que eu já tenho. Quando eu nunca valorizo a minha própria história e estou sempre olhando para as histórias
alheias e achando que elas são melhores do que as minhas. Quando eu digo histórias, eu me refiro a bens materiais, eu me refiro a um papel de mãe, a um papel de profissional, a um corpo, a uma beleza, a uma estética, neste sentido. Então, é preciso sim que se busque progredir, isso é saudável, mas não é saudável não valorizar aquilo que já se tem. Isso não é saudável, isso traz ansiedade, isso traz insatisfação, isso traz tristeza, angústia, frustração e talvez até uma depressão. Todo o excesso, na verdade, ele demonstra uma falta. Então, como eu falava, buscar o progresso é saudável. Agora, quando eu busco o progresso a qualquer custo, quando eu busco sempre ser mais bonita, mais inteligente, mais competente, quando eu estou sempre excedendo talvez um limite saudável, aí é preciso parar, olhar para dentro e pensar que esse excesso, essa busca excessiva, ela pode estar significando ou representando uma falta, né? Então, algo que não está bem claro, não está bem resolvido dentro de si, como eu não consigo olhar para aquilo, como eu não consigo talvez compreender aquilo, quando eu digo não consigo, talvez seja um não quero, porque aquilo me causa tanta dor, aquilo é tão difícil de ser trabalhado, de ser falado, de ser aceito, é que aí eu finjo que não existe. Eu tento não mostrar aquilo, eu tento esconder aquilo e eu passo a buscar fora uma malhação excessiva, cirurgias plásticas excessivas, ou mesmo outros procedimentos estéticos excessivos, ou mesmo estudos excessivos, e com isso eu anulo uma vida pessoal, porque eu preciso ser a melhor profissional, então eu estudo praticamente as 24 horas do dia. Isso também é um excesso, né? Ou quando eu pesquiso incansavelmente como ser a mãe perfeita, como ser a mãe do ano, como ser a profissional do ano. Não é ruim, não é errado a gente buscar a melhora, mas quando isso se torna excesso, é o sinal de alerta. Tem alguma coisa errada. O que eu estou querendo preencher com tanta busca? Né? Se a gente olhar para trás e pensar um pouquinho na nossa história, nas pessoas que vieram antes de nós, será que elas foram perfeitas? Certamente elas não foram perfeitas. Assim como nós não seremos perfeitas e quem vier depois de nós também não será perfeita. E isso, essa graça da imperfeição, que é difícil da gente aceitar muitas vezes, é justamente o que pode nos tornar mais humanos, é o que pode nos tornar mais empáticos. Porque se eu sei que eu não sou perfeita, eu posso admitir os meus erros com mais naturalidade, com menos sofrimento. E eu também tenho mais empatia, eu tenho mais compreensão e aceitação de erros que as pessoas que estão à minha volta podem cometer. Porque se eu preciso ser perfeita, é natural que eu exija a perfeição das pessoas que me rodeiam. Como isso não existe, isso também gera sofrimento. E é possível que gere afastamento. Porque se eu não aceito nada menos do que a perfeição, eu não quero conviver com alguém que em algum momento me magoou, me chateou ou não foi perfeita. E aí, eu sei que muitas pessoas vão dizer que é justamente por ter convivido com pessoas familiares, pessoas que vieram antes, que não foram perfeitas ou que falharam muito, é que hoje elas querem ser muito melhores do que os seus antepassados. Eu acho que a nossa essência humana, como eu falava, ela nos proporciona isso e é natural e é saudável que a gente queira. A gente deve ser melhor do que quem veio antes. Agora, ser melhor é uma coisa, ser perfeita, não falhar, é outra coisa. Então, o ponto da questão ele está sempre no equilíbrio. O equilíbrio da minha busca pela beleza, da minha busca pelo reconhecimento profissional, da busca por um corpo excessivamente musculoso, malhado ou cheio de procedimentos. A nossa sociedade, ela nos estimula muito a essa competição. Quando a gente acessa as redes sociais, a gente vê que as pessoas elas mostram muito a sua parte boa, elas mostram muito a parte da sua rotina, a parte da vida delas,
que funciona muito bem, que é muito bonita e que está sendo muito mostrada, às vezes com muito efeito. Eu costumo dizer, são vidas muito maquiadas, né? Então são muitos efeitos, inclusive visuais, para que o corpo seja mais bonito, para que o ambiente seja mais bonito. E a gente consome isso muito pela televisão, pelo celular, nas nossas redes. A gente consome isso, vem para nós com muita facilidade de olhar as fotos, os vídeos, as imagens e perceber que aquela pessoa da foto, ela parece tão bem, ela parece tão completa, ela parece tão feliz. Por que ela consegue e eu não consigo? E aí começa. Se ela consegue, eu também tenho que conseguir. Aí eu vou procurar lá o que ela faz. E aí vou copiando. Aí eu saio do meu lugar, eu saio da minha história e entro no lugar e na história daquela pessoa. O que ela fez, eu nem sei se é real ou não, mas mesmo que seja, mesmo que ela tenha feito realmente tudo aquilo e tenha dado certo, ótimo, para ela funcionou. Mas eu preciso avaliar se para mim isso vai funcionar. É o equilíbrio. Eu preciso avaliar se dentro do meu contexto, da minha vida, eu tenho condições de fazer todo aquele esforço e se eu preciso fazer todo aquele esforço. Se eu realmente preciso estar na posição que aquela pessoa está para me sentir feliz. Por que eu preciso disso? Para quem eu preciso? Né? Para que eu preciso estar bem o tempo todo? Quando se fala de beleza, eu vejo que a indústria, a ciência, ela evoluiu muito nos últimos tempos e eu não acho isso ruim, eu acho fantástico. Eu acho que todos os avanços que a gente tem, sejam na área da estética, na área intelectual, qualquer informação, qualquer avanço que a gente venha recebendo, ele por si só, jamais ele é negativo, ele é sempre positivo. Todos esses avanços, eles vêm para facilitar a nossa vida. A grande sacada é quando eu estabeleço um limite disso, quando eu não tomo tudo isso como necessário absoluto. Quanto mais as mulheres buscam se adaptar a um perfil externo, mais elas se afastam da própria essência feminina. Quando a gente valoriza a nossa essência, o nosso saber pessoal, a gente passa a ter mais segurança e a precisar menos de manuais. Quando eu digo manuais, não me entendam mal, eu acho que é importante a gente ter alguns parâmetros a seguir, eu acho que é importante a gente ter algo que nos norteie, isso nos ajuda. Mas eu não posso viver baseada num manual que me diz como eu devo agir, como eu devo ser. Antigamente, na era das nossas avós, ou até antes, talvez até no tempo das nossas mães, as mulheres, elas não buscavam tanto essa aprovação externa, então elas tinham com elas algo que era intrínseco, né? A mulher, ela sabia, por exemplo, quando ela tinha um problema, naturalmente ela deveria ter com quem conversar, com quem se aconselhar, mas ela tinha dentro dela alguma solução. Se ela não tinha, ela buscava, mas muito voltado para ela própria. O que ela fazia para resolver uma situação, quando um filho ficava doente, quando tinha uma crise no casamento? É como se ela, no fundo, ela soubesse o que ela deveria fazer. Com tanto avanço que nós tivemos nos últimos anos, que, como eu disse, são ótimos, mas algumas mulheres acabaram tomando esses avanços como uma necessidade absoluta. Então eu percebo que algumas mulheres não tomam nenhuma decisão, sem antes fazer uma longa pesquisa. Isso nos afasta da essência, isso nos afasta do real, isso faz com que a gente perca a espontaneidade. Então a mulher tem um problema dentro da sua casa, com o filho, ou um problema com o esposo, ou um problema com algum outro familiar, ou no âmbito profissional, a mulher tem alguma dificuldade, algo não está indo bem. Parece que ela não consegue olhar para dentro dela, pensar um pouquinho na sua essência, na sua história, se conectar com ela mesma e talvez buscar ajuda, procurar um profissional, mas sempre respeitando a sua voz interior, sempre respeitando a sua intuição para tomar alguma atitude.
Muitas mulheres deixaram de fazer esse movimento e passaram simplesmente a buscar no externo. Eu nunca consigo conversar, eu nunca consigo dialogar comigo mesma para tomar alguma atitude. Eu estou sempre dialogando com o outro. Eu estou sempre esperando que a revista, o livro, a internet, que alguém me diga, faça isso ou faça aquilo. O equilíbrio, novamente, se faz necessário. Se a mulher tem um problema e ela precisa resolver, ela deve resolver, não há problema em consultar um manual, não há problema em consultar um profissional ou uma pessoa da sua confiança, não há problema, desde que a opinião externa não se sobreponha à opinião interna. Desde que a opinião que ela escuta lá fora não seja sobreposta sobre algo que ela já pensava, já acreditava. Isso é muito importante, para que a gente não perca a essência, para que a gente não se torne engessada, para que a gente não viva a vida sob o olhar do outro. Então, o meu recado de hoje era esse, né? Eu espero que a gente consiga fazer as nossas escolhas, levar a vida com um pouco mais de naturalidade, um pouco mais de leveza, que a gente não fique estagnada, que a gente busque sempre o progresso, que a gente busque progredir, crescer, evoluir, mas que a gente nunca esqueça qual é o nosso lugar de origem, que a gente nunca deixe a nossa história em segundo lugar, que as mulheres nunca se abandonem, que as mulheres nunca esqueçam de onde elas vieram. A gente tem que saber, é importante saber para onde vai, mas nunca esquecendo de onde veio. Isso tem um valor importante. Que as mulheres não permitam que a crença da perfeição domine as suas vidas. Que as mulheres entendam que a perfeição não é necessária, não traz felicidade. Que as mulheres consigam substituir as crenças da perfeição por crenças de amor, por crenças de aceitação. Porque se elas conseguirem isso, naturalmente elas irão progredir, naturalmente elas irão evoluir, ficarão melhores, terão bons resultados em diversos aspectos da sua vida, mas de uma forma mais alegre, de uma forma mais amorosa. Que as mulheres tenham empatia com as suas próprias histórias, com as suas origens, que elas não deixem de se amar, de se valorizar e de crescer.